7h33, aqui no Estúdio do Informação, estamos recebendo a secretária municipal do Meio Ambiente, Gislaine Magrini. Bom dia, secretária, obrigado pela presença. Obrigada, bom dia, Marcos, bom dia, Tizoco, bom dia a todos os ouvintes da 94. Bom, vamos começar falando a respeito da pauta de hoje do Informação. Eu estava olhando aqui e não foi de maneira deliberada, mas a maioria dos assuntos que a gente tratou até agora tem a ver com a sua pasta, Gislaine. Tem questão de monitoramento de água, tem questão de falta de água, tem questão de valores, né, que ficaram travados lá em Brasília por conta de um projeto na área ambiental. A gente vive falando aqui dos problemas da Endurbe, das dificuldades. Eu imagino que o ouvinte deve pensar assim, nossa, com tanta coisa assim para cuidar, a secretaria deve ser enorme, né? É mais ou menos assim, e o orçamento também? Nós temos um dos maiores orçamentos, sim, mas nós temos vários contratos também, né? Por isso, do orçamento hoje da secretaria. Não é uma secretaria enorme, ainda encontramos aí bastante situações que a gente tem que contratar, sim, ainda estamos com concurso aberto, inclusive, né, para que a gente aumente as nossas fiscalizações. Está sendo feito um trabalho aí nesses últimos anos, né, desde que a prefeita Suelen entrou, a secretaria tem recebido muitos investimentos, o nosso orçamento melhorou, a quantidade já de profissionais, né, de servidores que foram contratados já aumentou bastante, mas ainda não é o ideal, ainda precisamos sim avançar muito, mas já avançamos nos últimos anos. Temos, claro, vários problemas, né? Eu ouço vocês e vejo, muitas vezes a gente já busca, né, entender o que foi que aconteceu, até mesmo com relação às situações de lixo, né, para que a gente possa dar essa resposta mais rápida para o munícipe. Isso tudo tem, claro que está no nosso radar. A secretaria não é grande, mas eu tenho pessoas muito competentes que trabalham na secretaria. Desde que cheguei, eu vejo profissionais, técnicos muito bons, né, que estão na secretaria há muitos anos e que entendem, sim, onde estão os nossos gargalos e onde a gente está atuando. Temos atuado em diversas áreas. Quando você fala, né, nós temos problemas, quando o professor Carrijo, né, eu ouvi a fala dele, foi um trabalho e é um trabalho, estive com eles também durante a feira do meio ambiente, conversei com ele, inclusive semana que vem eles têm uma próxima visita, disse para eles que eu quero ir junto, que eu quero entender um pouco mais de perto. A prefeita Suelen me pediu para que analisasse, já visse os pontos que a gente pode começar já as contratações, inclusive desses assoreamentos que ele me passou. Então, assim, os problemas existem sim, mas nós temos tentado atuar em todas as áreas para que isso melhore. Nós tivemos recentemente aprovado na Câmara Municipal, já que você falou na questão da fiscalização, um novo projeto em relação à fiscalização de terrenos, de queimadas e uma série de outras situações. E naquele momento a gente ouviu o diretor do Departamento de Ações e Recursos Ambientais, o Sidney, e ele apontou que vocês estavam ali naquele momento com 3 fiscais para trabalhar nessa área. Como é que é possível fazer esse tipo de fiscalização, secretária, com um contingente tão pequeno, ou existe alguma forma de maximizar a presença ou o trabalho desses fiscais, mesmo em número tão reduzido? Tizoco, eu posso dizer assim, que independente da quantidade que nós tenhamos, é muito difícil que nós estejamos em todos os lugares, para coibir, de repente, uma queimada. O que a gente tem que atuar, e é o que a gente tem feito, chegam as denúncias hoje, porque ou começou um foco de incêndio, chegou para a gente já passa para que os nossos fiscais estejam indo até o local. Identifica onde é a área pública ou área privada, se é uma área particular, o proprietário é notificado. Na nossa resolução hoje, né, ele tem uma primeira notificação, na segunda é multa. Claro que com 3 é um número muito pequeno para a gente atuar na cidade toda, nós estamos falando de uma cidade de 400 mil habitantes, é muito pequeno ainda, por isso que nós abrimos o concurso. Isso é um pedido que já vinha sendo feito, então houve-se a criação dos cargos na Câmara primeiro, e agora a criação do concurso que já está aberto. Então a gente entende que com esse número eu vou conseguir atuar de forma mais rápida, mas eu imagino, e eu
posso afirmar que, independente da quantidade, é muito difícil que a gente esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o que a gente vai conseguir é atuar de uma forma mais eficaz, mais célere, e até mesmo na autuação dessas pessoas. Porque muitas vezes o que acontece, você não mexe, né, no bolso, muitas vezes a pessoa continua cometendo um crime. E a questão fundamental, não é, secretária, é que muitas vezes não é apenas você fazer a fiscalização, mas é que essa fiscalização seja eficaz, ou seja, as pessoas precisam saber que a fiscalização existe, ela funciona, e se você não respeitar a lei, você vai ser fiscalizado, você vai ser autuado e multado. Esse talvez seja o grande problema. A lei existe, mas ela não demonstra eficácia para que a população diga, não, eu preciso cuidar do meu terreno, e aí abrindo um pouco mais o leque, eu preciso cuidar do meu terreno, eu preciso cuidar do meu quintal, eu preciso participar do combate à dengue, eu preciso fazer uma série de ações, porque senão eu vou ser fiscalizado e posso ser multado. Enquanto ele não tiver essa sensação, ele vai deixar, ele vai rodar. Independente da quantidade, isso já está acontecendo, não só na SEMA, mas também na SEAR, que é que fiscaliza os terrenos. Então, assim, às vezes eles procuram a SEMA achando que é na SEMA que ele recebeu uma multa por conta do terreno. Então, assim, a gente tem contato, né, entre os secretários, e a gente entende que isso, independente do número, isso já está acontecendo, já estão chegando as multas. As pessoas têm que entender, e eu sempre falo isso, que muitas situações acontecem porque a pessoa tem que ter essa consciência, né? Eu não posso atear fogo, eu tenho que cortar o mato, eu não posso deixar pneu jogado no meu terreno. Então, assim, a gente tem trabalhado muito fortemente na Secretaria a educação ambiental em virtude disso tudo. Secretária, só mais um detalhe, Marcos, aproveitando esse gancho da fiscalização, nós temos uma lei que foi aprovada em 2018, aqui em Bauru, e a gente vem acompanhando, ela já está com 6 anos e parece que há uma dificuldade enorme em fazer com que ela realmente seja colocada em prática na sua plenitude. Eu estou falando da lei dos grandes geradores. Há uma dificuldade em fazer com que isso aconteça? Qual é o gargalo? Qual é o problema? A Endurbe é um gargalo se vocês realmente colocarem em prática 100% a lei dos grandes geradores? Vai ser retirado um volume tão grande de resíduos da Endurbe que pode comprometer a receita da Endurbe se vocês fiscalizarem todos os grandes geradores e determinarem que eles respeitem a lei? Tizoco, não. Na verdade, desde que assumi a secretaria, o Sidney é o nosso diretor, né, do departamento, e a gente tem conversado muito sobre isso. Inclusive, eu vindo para cá, eu olho alguns lugares e a gente tem feito muito isso, né, e eu mesmo tenho mandado, às vezes, para fiscalização. Quando as pessoas, né, os empresários abrem novos estabelecimentos, porque quando ela foi criada, já foi feito aí o mapeamento, e existe uma forma assim, a pessoa abriu, acaba indo para a SEMA e a gente já consegue ir identificando. Quando não identificado logo no começo, e esse restaurante ou esse estabelecimento, né, que é um grande gerador, chega para a secretaria, de repente, está ficando muito lixo na frente, nós temos ido até o local, já fazemos todas as orientações e eles já estão entrando como grandes geradores. Então, assim, a nossa fiscalização já tem trabalhado em cima disso, já tem trabalhado, claro, como você disse, não dá para eu fiscalizar todos os lugares o tempo todo, mas ou fiscalizando ou com denúncia, nós temos ido e temos incluído ele como grande gerador. Isso não é um problema, é uma lei que tem que ser cumprida e nós temos feito, sim, que ela seja cumprida. Ainda não na sua totalidade, porque eu sei que ainda tem algumas falhas nesse sentido, que a gente ainda precisa atuar em alguns lugares, mas todos que foram identificados desde que, né, neste governo, desde que a gente assumiu, nós temos feito essa inclusão deles como grande gerador. 7h42, estamos ao vivo no YouTube, 94 FM Bauru, você nos acompanha ao vivo no YouTube. Secretário, eu estou com uma pergunta aqui do Patrick, mandou pelo YouTube. Não são plantadas árvores em Bauru? Interrogação. Passo diariamente na Comendador Marta, antiga Avenida das Mangueiras, tem todo aquele espaço no canteiro central. SEMA diz que precisa de estudos, ele está dizendo aqui. Aí eu acrescento a essa pergunta, qual o déficit de árvores em Bauru? E qual o projeto da SEMA para aumentar o plantio de árvores no perímetro urbano? O plano de arborização.
Marcos, obrigada pela pergunta, e Patrick também. É importante que as pessoas saibam que a SEMA não deixa de plantar árvores. Esse ano, entre a SEMA e o Fórum Pro Batalha, nós já plantamos mais de 6.000 árvores, né, desde o início do ano. Isso só SEMA e Pro Batalha, fora o restante, porque nós temos feito bastante ações de plantio de árvores na cidade, inclusive em fundos de vale, em alguns lugares que a gente está entendendo que precisa ainda mais de plantio. Nós temos um problema em Bauru, que foi identificado aí depois que nós assumimos, neste governo, nós não temos um plano de arborização urbana, não existe na cidade, né? O termo de referência e o estudo técnico já foram feitos, nós estamos numa fase de reanálise só, nós mandamos para a licitação, tinham alguns pontos para serem revistos, eu acredito que na próxima semana ele já desça novamente para a licitação, nós estamos contratando esse serviço para Bauru. Eu vou ter esse número a partir deste plano. Quantas árvores temos, quanto ainda precisamos avançar, e com certeza precisamos muito. Aquelas que estão em estados que precisam, de repente, ser substituídas para que a gente tenha uma arborização mais segura também na nossa cidade. Então, assim, existe o déficit sim, mas ainda não sabemos a quantidade. E até mesmo o que a gente precisa produzir no nosso viveiro para ampliar ainda mais essa quantidade de plantio. Então, assim, os plantios estão acontecendo, sabemos hoje, né, temos os estudos já na SEMA quanto ao adequado a ser plantado dentro da cidade. Temos feito alguns projetos, inclusive dentro do nosso Centro de Educação Ambiental, que foi uma sessão criada neste governo também, para que a gente possa ter esse trabalho não só com crianças, mas também com adultos, para que eles saibam qual é a espécie adequada para ser plantada e onde plantar. Então, isso tem acontecido na nossa cidade. A SEMA não está inerte nesse sentido, mas para que a gente chegue na sua totalidade e no que realmente a gente espera para a nossa cidade, eu preciso de um plano de arborização urbana que nós estamos contratando esse projeto para Bauru. Secretária, um outro lado dessa questão do plano de arborização urbana, que realmente é necessário, aliás, o Sidney está dizendo para mim aqui que, no caso da Comendador, talvez o problema seja a adutora do DAI que passa ali embaixo, né? Não, tecnicamente é um apontamento que o Sidney Rodrigues, diretor de Ações e Recursos Ambientais, está fazendo. Comigo, ele não veio. Ó. Não, ele está de ressaca pela homenagem ontem lá na Câmara. Foi homenageado ontem. Agora, muita gente se espanta com, às vezes, o que acontece, e inclusive por esse convênio assinado recentemente entre a Secretaria e a CPFL e os cortes e as podas em algumas árvores ou em várias árvores pela cidade, e até mesmo a supressão. A gente fica se perguntando, não tem como dar um jeito de não destruir ou criar um buraco no meio da árvore onde ela fique descompensada para que ela não bata no fio e não atrapalhe a CPFL, mas ao mesmo tempo não deixe a cidade tão desprovida de verde? Tizoco, eu acho que é importante até a gente falar sobre esse acordo assinado entre a CPFL, até ouvi vocês recentemente falando sobre a quantidade, né? Mesmo assinando esse acordo, ele não quer dizer, eles fizeram um levantamento de mais de 2.000 árvores, não quer dizer que eles vão retirar 2.000 árvores da cidade, acho que tem que ficar muito claro isso para a população, então parece que nós trabalhamos de forma irresponsável na secretaria, e não é isso. Na verdade, quando eles levantam essa quantidade, eles mapeiam, eles fizeram todo o gel dessas árvores, fotografaram, e isso tudo vai passar por toda a área técnica da SEMA. A gente, recentemente, de 200, nem 30 não foram, né, dentro de um condomínio. Por quê? Porque nós temos que entender o estado fitossanitário, se realmente essa árvore está na rede elétrica. Então, tudo isso é feito pelo nosso técnico, né? Ele analisa com forma muito coerente. E se isso acontecer, se uma for suprimida, nós temos a responsabilidade, como município e CPFL, de fazer todo o replantio. Então, assim, não está sendo feito de forma desordenada, está sendo muito bem coordenada. A minha equipe técnica da área de biodiversidade é muito, eles estão sendo muito rigorosos nisso, e eu acho isso importantíssimo, é dessa forma que a gente tem que trabalhar.
Então, não será dessa forma, não serão 2.000 árvores, isso foi levantado. Até isso acontecer, tem um caminho muito grande a ser percorrido também. Secretária, 7h48. Uma outra pergunta que eu faço é sobre o lixo reciclável, né? A gente recebe muitas reclamações todos os dias de que o lixo reciclável está tendo como destino o lixo orgânico. Esse é um problema seríssimo, né, Tizuco, aqui em Bauru, né? Com certeza. Na verdade, assim, não que ele esteja tendo como uma destinação lixo orgânico. Nós estamos com uma falha que foi já identificada, nós já fizemos, inclusive foi entregue na licitação a última etapa da nossa nova licitação, que nós vamos fazer um contrato, e nós estimamos aí, ou com cooperativas, ou uma associação, que deva assumir tanto a coleta seletiva, quanto a gestão de todos os ecopontos. Desde o ano passado, a gente entende que foi depois que a Indurbi assumiu, né, tinham algumas limitações, né, na recolha, e a gente entende que não é só isso, por isso que nessa nova modelagem a gente trabalha com educação ambiental. As pessoas precisam entender também como separar o seu lixo em casa, porque muitas vezes, como houveram aí algumas situações que a gente viu aí nas últimas semanas, que o lixo orgânico e o lixo reciclável estavam misturados, estavam tudo. Se o lixo reciclável ele está contaminado, a cooperativa não consegue fazer as triagens porque ela não consegue vender esse material, né? Então, tudo isso é uma situação que tem que começar uma segregação na fonte, tem que começar antes dele chegar até o lixo. E até mesmo quando a gente fala na coleta seletiva, quando ela acontece com eficácia, o que a gente identificou? Ela tem que passar em dias diferentes do lixo orgânico, porque assim, quando a população coloca, ela tem que passar. Né, tem que chegar na casa dela e ela tem que chegar depois, no final da tarde, e saber que foi recolhido da forma correta. Então, é isso que nós estamos trabalhando nesse momento, e a gente acredita aí que nos próximos meses já assinamos um novo contrato, e isso vai acontecer da forma mais eficaz. As falhas existiam e nós estamos corrigindo, né? Isso é o mais importante da população entender. Nós temos aqui, só um minutinho, nós temos aqui uma pergunta do Henrique, que está nos acompanhando no YouTube. Secretária, por que não adotamos o mesmo modo de coleta seletiva igual à cidade de Lençóis Paulista? A de Lençóis, eles usam os containers, é isso? Sim. Nós estamos falando em cidades bem diferentes em número de habitantes, né? Nós até adquirimos os containers, eles já chegaram, mas nós vamos fazer alguns projetos pilotos com esses containers no centro da cidade, que é alguns lugares que nós temos maior recorrência de lixo espalhado. Né? Então, nós já estamos readaptando esse container, inclusive, porque ele precisa ficar fechado, porque num passado não muito distante, esses containers eram colocados animais, colocavam fogo, então a gente precisa deixar de uma forma também segura isso no centro da cidade para a gente fazer esse projeto piloto, entender se realmente vai funcionar em Bauru, né? Então, são cidades diferentes, são culturas diferentes, número de habitantes também diferentes, mas nós já compramos e já adquirimos para Bauru. Secretária, eu creio que um dos problemas mais sérios, tanto para a secretaria quanto para a própria prefeitura, eu sempre coloquei isso muito claramente aqui, para mim, é o relacionamento secretaria-Indurb. E não é de agora, tá? Não é dessa gestão, isso já vem acontecendo há muito tempo. Eu sempre fiz uma brincadeira aqui que eu achava que a questão era patente, mas com o tempo eu vi que nem a patente era a diferença, porque nós já tivemos soldados, tenentes, coronéis em ambos os pontos e ainda assim a relação sempre passou a impressão de que havia na hierarquia uma importância maior para a Indurb do que para a própria secretaria do meio ambiente. E eu vou te dar um exemplo. Nós tínhamos um contrato de coleta de lixo, onde se colocava com todas as letras numa das cláusulas, você deve ter lido esse contrato, não pode juntar lixo na rua para ser coletado depois pelo caminhão. A coleta no contrato está escrito, ela é casa a casa. Se há uma justificativa, se há uma logística que não permite isso, isso é um outro detalhe, mas tinha um item específico sobre isso no contrato. No último contrato eu fui ler esse item específico, dá uma amainada na questão, para que a Indurb não seja enquadrada e não seja notificada e não seja até mesmo multada.
Eu estou errado nessa minha análise? A Secretaria do Meio Ambiente é realmente quem contrata, determina, fiscaliza e diz para a Indurb, você faz assim ou você faz assado? Como é que é isso hoje? Nós temos sim esse contrato com a Indurb. A Indurb, se você falar que nós fiscalizamos, todas as recorrências que nós temos com a Indurb, nós notificamos a Indurb. Quando, de repente, nós temos as situações que o caminhão não passou, isso é feito simultâneo já para que a gente passe. Existe um grupo até entre a chefia de coletores que eu participe, vejo onde eles estão atuando, de repente em alguns lugares que são acionados com mais recorrência, isso a gente verifica, né, praticamente em tempo real, porque tudo que eles vão fazendo, eles vão tirando foto e já monitorando a gente de informações. Nós temos sim esse contrato, ele é fiscalizado. Algumas situações, Tizoco, quando você diz, né, a Indurb é mais importante que a secretaria, eu não vejo isso. Eu vejo que nós trabalhamos em conjunto. A Indurb existe há muitos anos, né? A Indurb passou por muitos problemas, principalmente financeiros. Hoje eu vejo uma Indurb que está se reestruturando. E nessa reestruturação, nós temos um papel importante nesse contrato, é um papel importante. E nessa reestruturação, se eu puder te falar até mesmo nesse último contrato que nós fizemos, eu dei início já na assinatura da prorrogação, eu dei início já no novo processo, startei já um novo processo em seguida, na sequência, pedindo uma análise de um estudo técnico realmente do que nós temos hoje, de onde estão nossas falhas e o que a gente pode melhorar para um novo contrato. Isso já foi feito, já está, né, com o Sidney, ele já está trabalhando em cima disso, inclusive. Por quê? Porque a gente entende que algumas falhas existem e a gente pode melhorar. Né, foi um contrato já diferente esse que teve, recente, né, nós assinamos ano passado, e agora já estamos trabalhando em cima de um novo, entendendo, de repente, se a gente pode colocar um aplicativo para a gente seguir ou eu entender ou a população participar de forma mais efetiva, até mesmo das falhas que existem. Mas nós estamos fazendo, primeiro de tudo, que hoje, dentro da nova lei, né, da 14.133, nós fazemos esse estudo técnico antes de começar um contrato. Então, hoje nós já estamos nessa fase. Então, se as falhas aconteceram, a gente já entendeu, porque todo contrato existem, de repente, algumas falhas, porque nós somos humanos, né? E às vezes, querendo melhorar, a gente pode, às vezes, falhar, ou de acordo com na corrência desse contrato, a gente entende que pode melhorar. Então, nós já estamos trabalhando em cima disso. Na prática, a Indurb não está coletando até o próximo dia 18 o lixo reciclável. A seletiva. Ela mesmo disse isso. O que a secretaria está fazendo em relação a isso? Na verdade, nós temos até mesmo passado para a população, se puderem levar até os ecopontos, porque o ecoponto está sendo feito, né, de forma certinha todos os dias no seu cronograma. Mas porta a porta nós temos essa dificuldade, inclusive porque a Indurb trabalha com reeducandos e eles estão na saidinha. Né? Então, nós temos orientado a população para não colocar o seu lixo, né, junto com o outro lixo, para que não aconteça isso de ser enterrado, de ir para o nosso aterro, e que ele seja, se possível, levado até os ecopontos mais próximos. E a secretaria não tem como fazer nenhum não apontamento, porque a justificativa da Indurb momento não é nem da questão da saidinha, é que ela não tem funcionários para colocar na coleta de lixo orgânico. Ela está tirando do reciclável para levar para o orgânico. Eu tenho brincado, ontem era dia de Santo Antônio, está desvestindo um santo para vestir outro. Na verdade, eles trabalham com reeducandos, e aí a falta de funcionários é por esse motivo. Eles trabalham com reeducandos na coleta seletiva, né? O nosso contrato com a Indurb venceu, e por isso até que a gente nem renovou, porque a gente já tinha esse apontamento de fazer um novo contrato, e infelizmente nós estamos ainda com essa deficiência. Secretária, nosso tempo está se esgotando, mas eu vou fazer mais 2 perguntas aqui, se a secretária puder responder de forma assim objetiva. Tem um ouvinte nosso aqui no YouTube, o João Paulo, perguntando se vai haver o desassoreamento da Lagoa do Vitória Régia. Essa é a primeira pergunta. Aí eu acrescento a essa pergunta, a minha pergunta, a Lagoa da Quinta da Bela Olinda. A gente ouve, né? A gente ouve, não é nada oficial, mas a gente ouve de que lá poderia ser uma desova de carcaças de veículos, então teria muita coisa debaixo daquela água lá, né? A Secretaria do Meio Ambiente teria algum projeto para desassoreamento da Lagoa da Quinta da Bela Olinda
ou como é que fica essa situação? Da Quinta da Bela Olinda, existe um projeto, né, um estudo, na verdade, caminhando entre secretarias e a Defesa Civil, porque a gente está analisando o que pode ser feito lá. Isso já partiu da Defesa, já passou pela SEMA, já foi feito e está na obras, né? Então, nós já estamos fazendo um estudo do que pode ser feito na Lagoa da Quinta da Bela Olinda, até mesmo alguns projetos que vêm aí, de repente, de se tornar um lugar como um atrativo turístico também. Quanto ao Vitória Régia, o assoreamento ele está dizendo da lateral, né, que existe ali. Eu tenho uma técnica que eu pedi para que ela fizesse um levantamento, que me parece que há alguns anos atrás foi feito algo no sentido de ter a licença ambiental para que fosse feito, mas isso se perdeu, não foi feito. Então eu já pedi para que eles fizessem sim uma análise sobre isso para mim e fizessem esse levantamento. Para finalizar, secretária, gostaria de fazer mais alguma colocação de forma rápida, secretária? Eu vou falar só de forma rápida para vocês, porque senão parece que a gente só cuida de lixo, né? E a secretaria tem muito mais do que isso, né? Sim. Nós temos hoje a Causa Animal, que veio para a gente o ano passado, né, como departamento, que foi um grande investimento que nós tivemos na nossa cidade, na nossa secretaria, que sai de 150 milhões, de 150 mil vai para 5 milhões, né? E que a gente está aí com o primeiro centro da Causa Animal, que é um abrigo que está sendo construído. Nós temos o zoológico, que está aí com uma portaria nova, com vários investimentos que foram feitos. O nosso botânico... Só falta o restaurante, que não está funcionando ainda. Na verdade, não está, porque ele está, né, em tá na licitação. Né? Nós tivemos um entrave no início, né, que era para estar funcionando já, mas por conta da empresa que não pôde assumir. Mas, se Deus quiser, ele está pronto, né? Agora a gente só precisa da empresa para assumir. Então, tem muita coisa acontecendo na Secretaria do Meio Ambiente. Nós estamos, sim, preocupados com o meio ambiente, mas a gente tem que falar das coisas boas que nós temos na nossa cidade também. Vamos marcar um retorno, então, para a gente dar sequência na entrevista, pode ser? Pode. Ótimo.